Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Então, neste vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre um conceito nietzschiano, bastante conhecido, e que eu acho muito relevante, penso ser muito relevante a gente tratar aqui, que é o conceito que ele chama de vontade de verdade. Mas antes de eu falar da vontade de verdade, que o Nietzsche nos faz pensar, eu quero convidar você, se já não está inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal, fazer comentários, sugerir assuntos. Também visitar o nosso blog, né, onde tem lá bastante coisa, textos. Também encaminha aqui para o canal para alguns vídeos específicos, se você quiser. Textos de autoconhecimento. Tem também os nossos livros que nós publicamos, que estão lá para você, se quiser lê-los em e-book. E também tem um livro gratuito em e-book também sobre ansiedade, para você baixar lá, é bem fácil. O endereço está aqui embaixo, eduardocarvalho.net. Então você está convidado a ir lá, dar uma olhada, dar uma lida em alguma coisa que você goste. E de tudo, seja dos nossos vídeos, seja de algum texto que você acha interessante, fique à vontade para compartilhar também. Se você achar que algumas pessoas podem se beneficiar disso, né? E evidente, ativa lá as tuas notificações para receber sempre quando a gente coloca um material novo, hoje com menos frequência que no começo, até porque os assuntos já se passaram dos 100, então hoje, quando o assunto surge alguma coisa que eu reputo interessante, eu acrescento aqui no canal. Tem já uma biblioteca de assuntos bem interessante aqui para você curtir e maratonar, se quiser, né? Então, nessa época das maratonas. Então, vamos lá. Vontade de verdade. O conceito de vontade de verdade aparece em vários livros da obra do Nietzsche. Mas você vai encontrar isso um pouco mais detalhado no Além do Bem e do Mal. No começo do Além do Bem e do Mal, ele fala um pouco mais profundamente sobre esse tema, que vai estar em outros livros também. O que Nietzsche diz que é a vontade de verdade? Ele diz que a vontade de verdade é como se fosse quase um instinto nosso, tá? E tem a ver com a nossa necessidade de dar sentido para o mundo. O Nietzsche, claramente, para ele a vida é essa aqui, não tem outra em outro lugar, não existe isso. Tá? Para isso está fora de cogitação. Isso aí é uma bobagem. Né? E eu estou falando aqui segundo as ideias dele. E o mundo, como já falei em vários vídeos aqui, em muitos textos no blog, de várias formas diferentes, o mundo, a vida, para nós, é que ela não faz o menor sentido. Né? As coisas acontecem do jeito que acontecem, as nossas ideias de certo e errado, bom e mal, justo e injusto, são ultrapassadas todo dia pelos acontecimentos da vida, e isso faz com que a nossa mente, sempre com medo, porque a nossa mente sempre está cuidando para evitar que a gente sofra, que a gente morra e tal, faz com que a nossa mente tenha uma necessidade de verdade até para se sentir estável. Tá? E aí que surgem outras coisas que nós vamos falar aqui no final do vídeo, outros penduricalhos que a gente vai usando, que Nietzsche vai chamar de muleta. Tá? Que são coisas que a gente vai buscar em algum lugar para tentar dar sentido para as coisas. Até porque, se você olha para a vida sem esses penduricalhos, sem essas, como eles chamam, muletas metafísicas, né? Não faz o menor sentido. E isso é caótico, e isso nos deixa muito instáveis. Então, Nietzsche diz que nós temos um instinto diante desta situação de buscarmos verdade. De buscarmos verdade. Então, o que é verdade para ele? Verdade para ele que nos passam, o que nos dizem que é verdade, nada mais é que uma interpretação do que acontece, e o que acontece pode ser interpretado de diversas formas, inclusive das mais contraditórias possíveis, né? E que a maneira que nos disseram que isso é verdade, que as coisas têm que ser assim, porque o certo é assim, porque o bem é assim, e porque o mal é errado, na verdade serve apenas como meios de domínio e de controle das pessoas. Então, a verdade que conhecemos por verdade cultural, que recebemos desde que nascemos, por tradição familiar, religião, etc., nada mais é do que algo que atende a interesses de dominação, que atende a propósitos e interesses de dominação. Então, a verdade, para ele, é o seguinte: nós queremos diminuir a nossa angústia diante de uma vida imprevisível, incontrolável, que é uma força que
tem um texto lá no blog chamado Força ou Inteligência, que eu trato mais desse assunto especificamente. A vida é uma potência que é composto de tudo que está vivo, e tudo que está vivo tem necessidades e vontades contraditórias, né? Se chocam o tempo todo, o que tira da vida qualquer sentido. Então, nós somos seres de sentido, porque a gente precisa atribuir um sentido para continuar vivendo no meio desse caos sem sentido, para se sentir com menos medo e menos angústia. Para isso, a gente precisa de verdades, precisa de deuses, precisa de um monte de coisa, para dar para esse mundo que não tem nenhum sentido, algum sentido, né? Porque quando a gente olha para o mundo desapaixonadamente, vendo simplesmente como as coisas são, a busca por qualquer verdade se abandona na hora, porque não há como ter. Não há como ter. Né? A própria necessidade que nós temos de buscar na metafísica, nas religiões e em outras coisas, buscar verdades nisso, é justamente porque o que vemos não nos dá nenhum sentido para as coisas. Não existe justiça na vida, não existe nada disso. Então, procuramos, além deste mundo, algo que explique esse mundo. Então, se esse mundo é doido assim, no sentido de que ele não é previsível e é incontrolável, deve ter um mundo onde tudo é perfeito. E é lá onde está quem criou tudo isso aqui. Então, a imperfeição deste mundo é explicada pela perfeição do outro. O problema é que esse outro ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém sabe se existe ou não. É uma metafísica, ou seja, está além da física, além daquilo que eu tenho aqui. Um outro mundo é uma esperança para tentar explicar a falta de sentido desse mundo. Até porque o próprio Spinoza vai dizer isso também, junto com Nietzsche, né? Eles têm vários pontos em comum. Para eles, assim como eu falei de Empedócles no vídeo anterior, não existe nenhuma finalidade na vida. A vida não tem uma finalidade. Ninguém nasce para alguma coisa. Né? As coisas acontecem. Acontecem movidas por circunstâncias, contingências, necessidades que nós não temos controle. E é por isso que a gente precisa de verdades, precisa de símbolos de estabilidade. Para tentar diminuir essa sensação de desamparo. A questão que se coloca é a seguinte: quando eu vejo a necessidade de buscar esses símbolos de estabilidade, essas verdades, essas coisas todas, é porque eu já entendi que não tem nada. Então veja, é da clareza diante do real que vem a necessidade dessas metafísicas, dessas coisas todas. Né? Quem é o super-homem do Nietzsche que você vai encontrar no Zaratustra? Não é um cara que tenha superpoderes, não é. E assim, esse é o último livro para ler do Nietzsche. Tá? Não comece por ele se você quer ler Nietzsche. Comece por comentadores, né? Scarlett Martin, Viviane Mosé, comece por Além do Bem e do Mal, que falei aqui. Deixe os últimos dois, você deixa para ser a Gaia Ciência, onde estão os principais conceitos deles mais famosos, como Amor Fati, Eterno Retorno e outros mais, e depois lê o Zaratustra. Então, quem é o super-homem que está lá nesse último livro que eu recomendo? Não é alguém que tem poder, que veio de outro planeta, que voa, que... Não. É simplesmente alguém, um homem, que pode ser eu, pode ser você, que esgota a vida nesta própria vida, em que esta própria vida é suficiente para ser vivida com potência, com vontade de ser vivida outras vezes, se os teus encontros com o mundo forem melhores e mais alegres do que os encontros tristes. O Zaratustra não é um cara que tem uma visão de não sei o que, de raio-x, né? Ele não tem criptonita, não tem nada disso.
O super-homem do Nietzsche só é super-homem porque ele vive essa vida. Porque é só essa vida que realmente se tem. E ele, principalmente, ele não usa muletas. Ele anda com as suas próprias pernas. Então, você pode ficar procurando verdades o tempo todo. Não vai encontrar. Nem nós mesmos somos uma verdade. Porque nós sempre somos alguém, como eu já falei em outros vídeos, que não é mais do que já foi e que quer ser ainda alguma coisa que não é. Nem nós somos estáveis para ser verdade. Verdade, certeza, são ficções. Certo, verdade é que se morre. Fora da morte é incerteza. E isso é maravilhoso. Porque se houvesse uma finalidade, se houvesse uma certeza, nós estaríamos condenados a ela. Mas como não existe nenhuma finalidade, não existe nenhuma teleologia, não existe nada, tudo vai acontecendo à medida da necessidade, da contingência e também das nossas ações, a vida é sempre uma grande possibilidade. Então, se você chega naquele ponto em que você... E agora, eu não acredito mais em nada, tudo para mim perdeu sentido. Você chegou lá. Vive em paz com isso. Não existe verdade. Até porque, como também já disse, e de vez em quando repito, que nem sempre todo mundo vê os vídeos, verdade teria que ser uma coisa que nunca mudasse. E o que na vida que nunca muda? Tudo muda o tempo inteiro. Você muda o tempo inteiro. Você, depois de estar me ouvindo aqui, não será mais o mesmo do que era antes, porque se você teve um pensamento sobre isso, uma reflexão sobre isso, você já não é mais a mesma pessoa. Você pode até usar o mesmo nome, continuar com o mesmo número de identificação na tua carteira de identidade, mas você não é o mesmo. Então, nós também não somos uma verdade. Nós somos algo que acontece. E andar sem muletas é mais fácil de caminhar pela vida. Valeu, pessoal? Obrigado por estarem aqui. Comentem, critiquem, não tem problema, sugiram outros assuntos e a gente se vê num próximo vídeo. Um abração para todo mundo.